Fala, meus amigos. Essa é uma época do ano da gente parar um pouco para pensar o que é que a gente fez ao longo do ano que passou e também para projetar um pouco o que é que a gente vai fazer no próximo ano. E aí, observando exatamente nossa profissão, experiência do usuário, a gente pode verificar que houve avanços importantes esse ano. Um sinal do aumento do interesse por esse tema é eventos, por exemplo, como o Interaction South America, que aconteceu esse ano, a 9ª edição em Florianópolis, e foi um dos maiores eventos do mundo em termos de público. E que inclusive próximo ano passa a se chamar Interaction Latin America, ampliando ainda mais esse interesse pelo evento. E nós temos também a UX Conf, que acontece todo ano em Porto Alegre e que tem crescido a cada ano. Isso é um reflexo do interesse cada vez maior das pessoas por esse tema. Bom, e aproveitando esse espírito de analisar o que passou e projetar o que vem pela frente, eu queria dividir com vocês hoje um artigo que eu li do Jakob Nielsen, que ele lançou no último dia 24 de dezembro, e ele faz uma análise do conceito da experiência do usuário desde 1950 e projeta o conceito até 2050. Ele faz uma análise de 100 anos do conceito de experiência do usuário. Bom, e é um artigo muito legal, muito otimista sobre o futuro do design e da experiência do usuário. E eu queria aproveitar esse último episódio aqui da primeira temporada do UX Lab para dividir esse pensamento com vocês. Esse é um artigo legal também para a gente entender a história por trás do conceito, da ideia da experiência do usuário. Porque quando Norman empregou o termo experiência do usuário lá em 1993, é claro que essas ideias, esses conceitos já vinham de muito antes. E Jakob Nielsen, nesse artigo, ele mostra um pouco desse panorama do conceito, da ideia do que hoje a gente chama de experiência do usuário. Bom, o próprio Nielsen começou a trabalhar com o conceito da experiência do usuário, do que a gente chama hoje de experiência do usuário, em 1983. Mas nesse artigo ele mostra que, muito antes disso, na década de 50, empresas como a Bell Communication, que inclusive foi comprada pela Nokia em 2016, ela já trabalhava com conceitos de pesquisa, de design e pesquisa, que hoje a gente chama de experiência do usuário. Nesse artigo ele faz também uma projeção do número de profissionais de experiência do usuário que vai crescer no mundo ao longo desses 100 anos, dessa análise que ele fez. E para isso ele usou um fator conhecido. Nielsen afirma que na década de 50 existiam mais ou menos 10 profissionais de experiência do usuário no mundo, mas que em 1983 esse número já tinha saltado para 1000. Ou seja, houve aí um fator de crescimento de 100. Já entre 1983 e 2017, Nielsen afirma que o número de profissionais de UX saltou de 1000 para 1 milhão de profissionais no mundo inteiro. Então aqui a gente teve um fator de 1000. E aí ele justifica esse aumento pelo interesse da experiência do usuário por parte das empresas se deu principalmente pelo surgimento da internet, da popularização dos computadores pessoais. Isso tudo puxou a necessidade de se amadurecer sobre o design. E embora ele não mencione no seu artigo, eu acrescentaria que nesse período também surgiram os telefones celulares, que puxou muito dessa necessidade de se criar interações mais adequadas para os usuários, sem mencionar os videogames. Fato é que nós, como sociedade, passamos a experimentar nesse período um aumento muito grande de interações com artefatos digitais, interfaces interativas. Ao mesmo tempo, foi se formando nas empresas uma ideia muito mais clara a respeito de suas falhas e de como o design poderia solucionar ou melhorar aqueles aspectos. E aí Nielsen, na sua projeção, achou razoável usar um fator de crescimento 100, de 2017 a 2050, que foi aquele mesmo fator que aconteceu de 1950 a 1983. Então, dentro dessa projeção que o Nielsen fez, ele sugere que em 2050 haverá em torno de 100 milhões de profissionais de experiência do usuário no mundo. Portanto, para Nielsen, esse crescimento extraordinário da experiência do usuário ainda está por acontecer. À medida que as empresas forem contratando profissionais de UX para seus times internos, à medida que novas empresas tenham contato com o conceito da experiência do usuário e do design e queiram implementar isso para solucionar seus próprios problemas. E, segundo Nielsen, também à medida que outros países conheçam o conceito da experiência do usuário. Segundo ele, na década de 50, poucos países no mundo tinham profissionais de UX. Hoje, claro, isso se popularizou muito mais e, segundo ele, isso tende a aumentar muito, muito mais. Bom, eu queria dividir com vocês que eu compartilho desse otimismo que o Nielsen tem em relação à experiência do usuário e ao design. Eu acho que isso tudo vai crescer muito ainda
Hoje, é claro que esse termo é muito mais popular do que era alguns anos atrás. O termo e o conceito, ele é de fato empregado em muitas empresas, na criação de muitos produtos, muitos serviços, mas a verdade é que ainda hoje a gente experimenta muitos produtos e serviços que poderiam ser muito mais bem resolvidos se eles tivessem implantado o design nas etapas iniciais deles. E aí o artigo do Nielsen também não menciona sobre as ameaças que o termo experiência do usuário e o próprio design podem sofrer ou já sofrem. Eu mencionaria, por exemplo, a apropriação que o design e a experiência do usuário tem às vezes, em alguns segmentos. Por exemplo, no surgimento de Dark Patterns. E aí algumas pessoas até chamam Dark Patterns de UX do mal. Mas eu nem gosto de usar esse termo, porque UX, experiência do usuário, pressupõe a criação de artefatos que promovam uma experiência positiva no usuário. Eu acho que Dark Patterns é uma apropriação, não podemos chamar isso de UX exatamente, pelo menos não no conceito, na ideia que ela se propõe a ser. Principalmente porque nós não podemos ter um conceito que usa fatores humanos, ou seja, investiga pessoas, inclui essas pessoas em pesquisas, para criar mecanismos que possam enganar essas pessoas. Essa é uma falha ética muito grave. Então eu não gosto de chamar Dark Patterns de UX do mal. É outra coisa, é uma apropriação do design e da experiência do usuário. Mas até nisso eu sou otimista, eu acho que isso tudo é reflexo da falta de maturidade. E ainda acho que à medida que o termo e o design for ficando cada vez mais conhecido, esse tipo de abordagem vai ficar cada vez mais evidente. E empresas que praticam esse tipo de abordagem, eles vão ficar com um reflexo muito negativo nas pessoas. Pelo menos eu acredito muito nisso. Agora, é por isso que eu acho que essa projeção do Nielsen, ela não vai acontecer por acaso, assim, esse crescimento muito grande do conceito e dos profissionais de experiência do usuário. Isso depende de nós, assim, da nossa atuação. Depende de protegermos o design e o conceito dessas apropriações indevidas, por exemplo. Depende também da gente encarar o design e a experiência do usuário com métricas, não apenas números, porque às vezes eles não podem refletir a melhora da experiência das pessoas, mas principalmente por abordagens que consigam avaliar essa experiência positiva, não apenas numérica. Só assim eu acho que a projeção do Nielsen vai de fato acontecer. Ela não vai acontecer gratuitamente, ela vai precisar dessa nossa intervenção. Bom, esse vídeo aqui então encerra a primeira temporada do UX Lab. Eu queria agradecer a todo mundo que segue esse canal, a todo mundo que assinou esse canal. Ao longo desse ano foram quase 80 vídeos, quase 70 mil views nesses vídeos e mais de 4.300 pessoas que seguem esse canal. Então eu queria muito agradecer a cada um de vocês. Eu criei esse canal um ano atrás, eu já falei isso algumas vezes, por uma inquietação. Eu queria falar sobre design, eu queria conversar sobre isso, trocar ideias. Eu acho que eu estava me sentindo muito só um ano atrás quando eu criei esse canal. E eu encontrei muitas pessoas. Eu espero que ele siga próximo ano e que eu conheça e conecte muito mais pessoas que gostam desse tema, do design e da experiência do usuário. Eu quero continuar aprendendo com esse canal. Eu planejei para o próximo ano muitas coisas para ele. Eu já tenho roteiros de vários vídeos que eu pensei já em assuntos que podem ser tratados aqui. Mas eu também quero falar com profissionais do mundo inteiro. Eu quero aprender coisas com essas pessoas e dividir esse conhecimento com vocês. Eu acho que essa é uma das principais metas que eu tenho para o canal UX Lab no próximo ano. Então, por hoje é só. Muito obrigado por seguir o UX Lab e a gente se vê então no próximo ano. Tchau, feliz ano novo, feliz 2018. Tchau.